Eu agora concedo a palavra ao representante dos trabalhadores brasileiros, claro, com todo respeito às outras centrais sindicais, mas ao estimado companheiro professor Rodrigo Rodrigues, que aqui representará o nosso companheiro Sérgio Nobre, e ele é também a autoridade constituída como presidente da CUT aqui. Por favor, com a palavra, querido Rodrigo Rodrigues. Muito bom dia a todas e todos. Quero saudar o deputado Pompeu de Matos e o deputado Vicentinho pela iniciativa dessa sessão que celebra os 80 anos da nossa CLT. Quero saudar a memória de Getúlio Vargas, que foi quem promulgou a CLT, bem como quem também instituiu o salário mínimo no Brasil, valorizando os trabalhadores e as trabalhadoras. Quero saudar a todos os membros da mesa presentes aqui, saudar a todos aqueles que estão também no plenário acompanhando essa sessão, aqueles que estão assistindo pela internet ou pela TV, e a todos os meus companheiros e companheiras sindicalistas que estão aqui presentes também, a quem eu tenho a honra de falar em nome de todos aqueles e aquelas que representam a classe trabalhadora e que organizam a luta pelo avanço dos direitos dos trabalhadores neste país. A CLT foi extremamente importante para os trabalhadores em 1943, quando foi criada e organizado esse conjunto de textos que dá um ordenamento jurídico que assegura uma série de direitos e garantias aos trabalhadores. Infelizmente, em 2017, a CLT foi brutalmente atacada com aquela que foi chamada de reforma trabalhista, em que diziam que queriam modernizar as relações de trabalho no Brasil. Mas essa modernização, na verdade, flexibilizou uma série de direitos que garantiam aos trabalhadores segurança jurídica, deu segurança jurídica àqueles que contratavam precariamente, invertendo a lógica da legislação trabalhista, que deveria ser de dar garantia aos trabalhadores, que é a parte mais frágil nessa relação do capital e trabalho, e dificultou imensamente o acesso dos trabalhadores à justiça do trabalho. Nós tivemos dados recentes que foram anunciados que caiu imensamente a judicialização de ações trabalhistas. Claro, os trabalhadores agora têm medo de, além de terem o prejuízo que lhe foi retirado dos direitos que ele deveria ter, também corre-se o risco de ter prejuízo financeiro ao buscar a justiça do trabalho e não ser concedido a ele o direito que ele entende que deve ter. Nós precisamos, nesses 80 anos da CLT, deputado Vicentinho, de rediscutirmos aquilo que foi feito em 2017 e trazermos aqui para esta casa uma nova regulação dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Revendo aquilo que foi feito em 2017, que retirou-se os direitos dos trabalhadores. E o ministro Lupe estava aqui, e boa parte do que foi criado dentro do sistema da reforma trabalhista trará prejuízo para a Previdência, porque muitos desses trabalhadores colocados num sistema de precarização não estão contribuindo para essa grande política social que é a Previdência, que foi destituído de um ministério próprio, inclusive, assim como o Ministério do Trabalho, considerando que a política de trabalho e de seguridade social era apenas um gasto dentro da planilha do governo e colocado dentro do Ministério da Economia. Acho que é muito importante a valorização desses dois ministérios, principalmente para aqueles que constroem o Brasil, que é a classe trabalhadora. A Previdência e o Ministério do Trabalho são fundamentais para garantir aos trabalhadores acesso a direitos e a segurança no momento de necessidade, de doença, de afastamento, de maternidade. É muito importante. E a CLT é essencial para que isso seja garantido aos trabalhadores. Portanto, este ano
com a posse do presidente Lula, ao qual eu tenho a felicidade de ter trabalhado dioturnamente para elegê-lo, nós desejamos que as mazelas que foram trazidas pela reforma de 2017 sejam superadas. E repetindo as palavras que o deputado Vicentinho proferiu, que nesta casa ninguém vem aqui com papel timbrado de empregadores para a retirada de direitos dos trabalhadores quando for discutida aqui uma nova regulação para as relações de trabalho. É muito importante que a gente também tenha, dentro deste processo, uma regulação de uma nova forma de contratação de trabalho que está às margens de todas as leis brasileiras. E não só no Brasil, em quase todo o mundo, que é a contratação via plataforma. Se nós temos esses entregadores por aplicativo, ministro Lélio, que não querem a CLT, na verdade, eles não entendem o que é a CLT e associam a CLT a um patrão opressor, a um patrão que regula horário, que cobra, que demite, e entendem que pela plataforma eles estão melhores assegurados, porque não prestam contas a ninguém. Mas o capataz deste novo patrão que não tem rosto é um algoritmo que exclui eles das relações de trabalho sem nenhuma justificativa. Uma das maiores queixas desses trabalhadores entregadores por aplicativo é a exclusão que eles sofrem das plataformas sem nenhuma justificativa dada pela qual ele foi excluído. A CUT, junto com a OIT, realizou uma pesquisa muito profunda aqui em Brasília e em Recife, em que entrevistou mais de 80 entregadores por aplicativo para conhecer a realidade diária desses trabalhadores e quais são os anseios. Eles querem direitos, eles querem um salário mínimo, eles querem seguridade social. Eles não entendem que isso que eles querem é o que nós chamamos de CLT. A única coisa que eles entendem é que a CLT é um patrão que oprime. Mas eles não entendem que a CLT é a garantia que eles buscam de serem reconhecidos como trabalhadores. E muitos, infelizmente, foram encantados pelo canto da sereia do empreendedorismo. Mas os entregadores é talvez apenas a ponta de um iceberg que nós estamos vendo e que cresceu imensamente por razões da pandemia. A pandemia trouxe um avanço da tecnologização sobre as relações do trabalho e que está à margem da regulação das legislações trabalhistas. A contratação por plataforma tem avançado sobre todas as profissões, inclusive a minha, de professor. Vários cursos estão sendo oferecidos em plataforma em que um professor fica 12, 14, 16 horas sentado diante de um computador aguardando receber um aluno para poder ganhar por alguns minutos que trabalha. É a intermitência em tempo integral. Foi isso que a reforma trabalhista possibilitou no Brasil. Uma intermitência em tempo integral em que o trabalhador ganha por minutos trabalhados. Não é nem por hora, não é nem valor de hora, é de minutos trabalhados que isso acontece. Portanto, é muito importante que nesta casa, deputado Vicentinho, deputado Pompeu de Matos, quando chegar a discussão de uma nova regulação das relações de trabalho, tenhamos o olhar para a classe trabalhadora que foi vilipendiada de seus direitos em 2017 e de um processo de valorização dos sindicatos enquanto reguladores também do mundo do trabalho, porque são os sindicatos, através da valorização do acordo coletivo, que garantem direitos e avanços no direito para além da legislação trabalhista. Uma das falácias de 2017 era que a negociação superaria a legislação. E aí abriu-se possibilidade de retirar-se direitos básicos dentro de um processo de negociação em que o patrão coloca uma faca no pescoço do trabalhador e fala ou aceita ou não tem mais nada. A legislação sempre foi além, a negociação sempre foi mais valorizada do que a legislação. Mas é importantíssimo que nós tenhamos a legislação como um piso mínimo, inegociável, em que os trabalhadores tenham seus direitos garantidos. E, por isso, é muito importante que nós possamos valorizar os sindicatos, aqueles que realmente negociam, aqueles que realmente defendem a classe trabalhadora, com uma nova regulação também sobre a legislação sindical, para valorizarmos os trabalhadores e o acesso destes aos seus direitos e à justiça.
Portanto, celebrar os 80 anos da CLT é muito importante para que rememoremos aquilo que foi construído no Brasil em 1943 e que cheguemos hoje e avancemos para mais direitos consolidados, mais empregos dignos e mais direitos para a classe trabalhadora, que é quem constrói o Brasil e o mundo. Sigamos em luta.